tarde, boa quinta-feira. Isso, hoje, 3 de setembro de 2020, certo? Hoje, como é quinta-feira, nossas aulas são de matemática e história. E vamos começar com história, tá bom? Nosso primeiro momento hoje vai ser história e nós vamos falar das revoltas coloniais. Isso mesmo, gente. Houve grande aqui no Brasil as revoltas. Nem tudo foram flores, né? Tive muita guerra para chegar ao que temos hoje. Houve muita guerra, principalmente pela caçada do ouro, como nós vimos a semana passada. E vamos lá? As revoltas coloniais, quer dizer, as revoltas nas colônias. Sabemos que nem sempre os sentimentos de justiça, fraternidade e lealdade estão presentes nas relações humanas. O que é isso? A justiça de você fazer o bem, não é? De você lutar pelo que é seu. Fraternidade, você ser fraterno, você ter carinho, você ter respeito com o outro. A lealdade, você ser leal, você ser fiel. Realmente, as pessoas faltam muito isso com as pessoas, né? As pessoas têm justiça, têm um sentimento de justiça, mas nem todos estão no mesmo pensamento. Fraterno, nem todo mundo hoje em dia que seu amor, respeito, carinho, admiração e lealdade, você ser fiel a quem você deseja, né? Leal não só às pessoas, mas ser leal a seus princípios, a seus conceitos, às suas determinações. No período colonial, os interesses pessoais, quer dizer, o interesse meu, o meu interesse, não era um interesse coletivo. O poder, a cobiça e a opressão levaram as elites do Brasil a vários movimentos, revoltas e guerras. Quer dizer, elas só não viam, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom, não. Eles viam só o interesse pessoal. Eu vou ganhar? Eu vou sair bem? O que eu vou ganhar com tudo isso? Né? O poder, eu quero ter poder, quanto mais eu tenho, mais as pessoas vão me respeitar, mais poder eu tenho. E as pessoas acham que quando tem o poder nas mãos, pode pisar nos outros, pode machucar os outros, né? A cobiça, eu quero, quanto mais tem, mais quer. E a opressão, você se sentir oprimido, né? Ele se sentir oprimido. Olha, você tem que fazer porque você é meu subalterno, você tem que fazer porque você tem menos recursos. Então, a opressão, a briga também. Levaram as elites, gente, do Brasil, que quando ele está dizendo isso, são as pessoas de posse. Há vários movimentos, revoltas e guerras. Entre os séculos 17 e 18, muitas revoltas ocorreram no Brasil. Tinham em comum o fato de serem movimentos locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português. Então, o local, na Bahia, Pernambuco, no Maranhão, dependendo, era uma questão local, porque eles não queriam que outras pessoas de outros lugares viessem tomar conta do que era nosso e também já não aceitava mais essa relação com Portugal. Por causa disso, alguns autores chamam essas revoltas de nativistas. Os nativos se revoltando contra os estrangeiros. Nativista vem do nativo, pessoas da terra. Eu não sou nativa de Pernambuco, tá? E lá no quadrinho diz assim: as revoltas, em sua maioria, ocorreram antes da vinda da família real portuguesa, do rei, da rainha, dos seus filhos, né? Então, a primeira revolta que houve foi os dos Beckmans, que ela aconteceu ela foi de 1684 até 1685, um ano só. Quem comandou, quem era o chefe, quem eram os líderes dessa revolução, dessa revolta? Foram os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Qual era a causa disso? O que causou essa revolta? O desentendimento dos colonos com a Companhia do Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região a baixo preço, revendia-os a Portugal e vendia os produtos que vinham desse país por um alto preço. O que quer dizer isso?
Desentendimento entre eles mesmo. Poxa, e porque também tinha essa companhia do comércio no Maranhão. Era como se fosse um banco, vamos dizer assim, era um banco. Então, eu pegava de vocês a parte baixo custo, né? E vendia a Portugal baratíssimo. Então, os produtos saindo daqui do Brasil para Portugal custava pouco. Mas os produtos vindo de Portugal para o Brasil, eu cobrava um preço alto. Vamos supor, esse aqui é um produto, tá? Extraído daqui do Brasil. Então, esse produto, esse lápis vermelho, ia para Portugal custando R$10. Mas o produto que viesse de Portugal para o Brasil custava 100. Então, por que eu que produzo aqui, eles compram mais barato, e eu que não mando lá e eles não mandam aqui, eu produzo, eu tenho que comprar mais caro deles? Então, esse foi um dos motivos da revolta dos Beckmans. Qual foi a consequência disso? Os revoltosos, né, as pessoas que faziam parte dessa revolta, eles invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres, quebraram tudo. Quer dizer, estava revoltado, porque querendo ou não, os jesuítas eram de Portugal. O mesmo fizeram com a Companhia de Comércio, quebraram também a Companhia de Comércio do Maranhão. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Quer dizer, eles quebraram tudo, tiraram o governador e um dos revoltosos, um dos líderes dessa revolta, assumiu o poder, passou a ser governador. E como foi que acabou? Um ano depois, né, em 1685, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. É porque naquela época as pessoas eram enforcadas em praça pública para mostrar às outras pessoas como se via de exemplo. Se você for contra o governo português, vai acontecer o mesmo com você. Então era uma forma de amedrontar, de ameaçar as pessoas. Uma outra revolta foi dos Emboabas, que ela foi de 1708 a 1709. Você vê que quase, pelo menos as duas agora, elas duraram um ano. Quem era o chefe? Manuel Nunes Viana. Os paulistas foram os primeiros a descobrir o caminho para as minas de ouro, principalmente na região de Minas Gerais, o que atraiu pessoas de diferentes lugares em busca de minério precioso. Então, os paulistas, eles foram os primeiros a descobrir ouro. Então, como eles descobriram, vieram outras pessoas de outros lugares, né? Também em busca desse ouro. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 1709. Chamavam de Emboabas os forasteiros e imigrantes das demais localidades que vinham procurar a oportunidade de enriquecer nessa região. Quer dizer, era uma revolta não do povo de dentro que já estava morando aqui, era dos forasteiros, quer dizer, pessoas que vinham de fora e os imigrantes que se revoltaram. Não, eu quero meu ouro. Poxa, por que só os paulistas vão ter direito? Se eu estou aqui também para trabalhar. Então, foi uma guerra montada por pessoas estrangeiras, né? Após um Emboaba ter sido nomeado governante de Minas Gerais, os bandeirantes paulistas se sentiram prejudicados e, insatisfeitos, promoveram uma série de ataques e foram vencidos. Com a perda das terras, os bandeirantes passaram a procurar outras regiões auríferas em Goiás e Mato Grosso. Então, eles achavam que também eram dono. E como os bandeirantes os emboabas tiveram uma pessoa eleita no poder, eles se revoltaram. As consequências da Guerra dos Emboabas. Claro, tudo tem uma causa e uma consequência. A consequência da guerra: regulamentação da distribuição da extração de metais ou pedras preciosas,
Lavras, entre os emboabas e os paulistas. Então, depois dessa guerra, eles regularizaram, quer dizer, eles permitiram que tanto um como o outro explorassem o ouro. Regulamentação da cobrança do quinto, quer dizer, tudo que eles pegassem, o governo português tinha que ter a quinta parte. Divisão da capitania de São Vicente em capitania de São Paulo e Minas de Ouro e a capitania do Rio de Janeiro, quer dizer, uma só foram divididas em 3, né? São Paulo deixa de ser vila, torna-se cidade. Pelo menos algumas coisas, né, surgiram para de benefício. A metrópole assume o controle administrativo da região. Os paulistas derrotados vão para o oeste e anos depois descobrem novas jazidas de ouro nos atuais estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e Goiás. A produção de ouro fez com que Minas Gerais saia da pobreza e se torne uma das maiores economias do Brasil. Colônia, junto aos 3 principais exportadores de açúcar, Paraíba, Pernambuco e Bahia, quer dizer, teve causa, né? Teve muita briga, muita morte, mas também teve as coisas boas, né? Olha, vamos parar essa briga que aqui não vai levar ninguém a nada. Ou a gente se junta, ou a gente vai se acabar. Ou vocês vão morrer ou nós. E ninguém vai aproveitar nada e vem outras pessoas e vão tomar o que a gente quer. Então a melhor coisa foi fazer algo, né, que servisse para as duas partes. A Guerra dos Mascates, que aconteceu entre 1710 e 1711. Quem foi o chefe dele? Os senhores de engenho, os olindenses, claro, né, Pernambuco tinha que estar envolvido, e os comerciantes de Recife. Então foi uma revolta aqui no nosso estado, aqui no estado de Pernambuco. Quem estava liderando eram os senhores de engenho, né, porque Olinda, ele tinha muito engenho, e os comerciantes, porque Recife ele sempre foi mais desenvolvido na área comercial. A Guerra dos Mascates aconteceu entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife em 1710, quer dizer, uma guerra, né, de poder. Ele teve como causa o conflito de interesse entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que vivia em Olinda, uma vez que os olindenses não admitiam a independência política e administrativa da população do Recife. Por quê? Antes de Recife, né, vocês como sabem, Olinda é mais velha do que Recife. Então, tudo era feito lá em Olinda, as ordens eram de lá. Só que Recife, ela desenvolveu economicamente. Então, as coisas, tudo de compra, venda, era feito no Recife. Isso mesmo. Apesar de ser a irmã mais nova, Recife foi mais adiante, né? E os olindenses, como tinha muita gente rica lá, os senhores de engenho, eles não aceitavam que Recife, ser uma cidade mais nova, tivesse o poder administrativo, que fosse administrar o Pernambuco. Então, foi uma guerra interna e de poder, de orgulho, de achar que era melhor do que a outra. Aqui, vamos lá. Nessa época, o produto que se encontrava em decadência, que existia há pouco, era o açúcar, já que os holandeses, após terem sido definitivamente expulsos do Brasil, começaram a produzir o açúcar para concorrer com a colônia. Quer dizer, quando os holandeses eles levaram a mudinha da cana-de-açúcar e começaram a produzir. Então, eles batiam de frente com Portugal. E isso também, em Olinda, tinha muita plantação, né, da cana-de-açúcar. E com a decadência, com a queda, Recife tinha bancos, que tinha o porto. Então, o Recife começou a usar outras alternativas, fazer outras atividades. Os olindenses pertenciam a antigas famílias pernambucanas, que haviam enriquecido com os engenhos de açúcar. Os recifenses, em geral portugueses, eram comerciantes chamados de mascates, pois vendiam seus produtos de porta a porta. Tá vendo? Mascate, eles não tinham lojas físicas, então eles saíam vendendo os produtos nas casas das pessoas. Os mascates compravam dos moradores de Olinda o açúcar e vendiam a eles alguns produtos de luxo,
como seda, veludo, vinho, finos e etc. Eles também custeavam, pagavam as plantações de cana e emprestavam dinheiro aos donos de engenho, quer dizer, eles tinham poder, eles desenvolveram mais, chegou ao ponto deles ajudarem Olinda, os olindenses. Em virtude de seu crescimento, o Recife desejava deixar de ser povoado e virar vila. Então era um povoado, não era uma vila. Olinda sim, Recife não. Diante disso, solicitaram ao rei de Portugal, Dom Pedro V, a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu ao pedido e foram marcados os limites entre Recife e Olinda. E sabe o que é que divide o município de Olinda e Recife? Uma ponte. A divisa entre os dois municípios é uma ponte. A revolta, na verdade, refletia o temor de uma elite decadente, de uma elite que não tinha mais poder, não tinha mais tanto dinheiro, né? E endividada, Olinda de perder suas terras como indenização a uma elite credora em acessão a Recife. Então, como Recife emprestava, estava mantendo lá em Olinda, eles tinham medo de ficar pobres. O medo da pobreza, de perder suas terras. Não podia ter dinheiro, mas tinha terra. Eu sou dono da terra. Então, para eles, o poder era a melhor coisa que tinha. No Recife foi erguido o pelourinho em obelisco de pedra, que era o símbolo da autoridade, da admiração e da justiça. Os olindenses acharam-se prejudicados em relação aos limites e, revoltados, invadiram o Recife, quebraram o pelourinho e mostraram-se contrários a Portugal, lançando a ideia de um governo independente do reino. Sem alternativas, o governo português acaba com o conflito, enviando um novo governador que prendeu os revoltosos. Então era poder, tudo que eles queriam era poder, não achavam, não admitiam de jeito nenhum ser submisso, ser mandado, receber ordens de Recife, que era a irmã mais nova deles. Próxima revolta foi de Felipe dos Santos, em 1720. Chefe, Felipe dos Santos. O que foi que causou essa revolta? Portugal queria controlar a extração de ouro e mandou criar casas de fundição, aquelas casas que transformavam as pedrinhas de ouro em barra de ouro com selo português, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto, chamado quinto. 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. Qual foi a consequência disso? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Felipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir o imposto e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governador prometeu atender às reivindicações, né? Ficou com medo de um ataque, de uma guerra maior e disse assim: não, eu vou atender o pedido de vocês. Como é que terminou? O governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Parem de fazer isso ou vocês vão acontecer a mesma coisa. Quer dizer, o governador, o que foi que ele fez? Ele disse: não, eu vou dizer que eu vou aceitar porque eu vou acalmá-lo, mas eu vou empregá-lo quando menos eles esperar. Então eles prenderam os manifestantes, queimaram a casa dele porque eles não tinham quando voltar e enforcaram Felipe dos Santos em praça pública como modelo. Ou vocês param ou vou fazer o mesmo com vocês. Próxima, a Inconfidência Mineira, em 1789. Os portugueses consideravam inconfidentes as pessoas que se rebelavam contra eles. Então, inconfidência, você era contra mim, você era um inconfidente. Inconfidência Mineira ocorreu em 1789 em Vila Rica, hoje Ouro Preto, e teve como líder um grupo de homens ricos que se inspiravam na Revolução Francesa. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, José da Silva Rolim, Francisco de Paula Freire de Andrade e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes era porque ele era um dentista, tá?
segundo os historiadores. Na verdade, a revolução estava marcada para acontecer no dia da cobrança dos impostos. Porém, um integrante denunciou o grupo em troca do perdão de suas dívidas. Sempre tem um traidor no meio, né? Interessante. Sempre tem aquela pessoa que vai trair o seu grupo. Ele diz que está junto com você, está perto de você, que vai lhe apoiar nas suas decisões, mas é o primeiro a lhe trair. Foi o que aconteceu. Os principais revoltosos foram presos e condenados a diferentes penalidades. O Tiradentes foi enforcado em praça pública para servir de exemplo para os que ousassem tais atitudes. Além disso, ele foi esquartejado e os pedaços dos seus corpos foram deixados em vários lugares. Conjugação Baiana ou Revolta dos Alfaiates, em 1798. Ocorreu em 1798 e aí exigia a qualquer custo a emancipação de Portugal, se ver livre de Portugal. Não queria mais pertencer a Portugal. Depois que deixou de ser capital, Salvador Depois que deixou de ser capital, Salvador iniciou um processo de decadência econômica. Começou a ficar pobre. Liderados por Cipriano Barata, escravos, artesãos, pequenos camponeses e muitos alfaiates que costuravam, tá? Passaram a lutar pela emancipação. O rei colocou lá alguns de seus homens no grupo e descobriu a organização de uma revolta. Os líderes foram capturados, foram presos. Dentre eles podemos citar Faustino de Nascimento, das camadas mais pobres, condenados à morte, e o médico Barata, que foi libertado. Quer dizer, essa revolta não era uma revolta de líderes, de gente de poder, era das pessoas, da população mesmo, dos trabalhadores, daqueles que tinham pequenas posses, tá? Então, para a nossa tarefa, para vocês responderem, vocês vão ter que ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Então, depois dessa nossa explicação, vocês vão ter que voltar ao texto e ler novamente para poder responder as questões. Que diz: de acordo com o que foi visto sobre as revoltas, você acredita que as reivindicações eram justas? Sim. O porquê? Se não, o porquê? As revoltas estudadas tinham sempre uma liderança. O que você entende por líder? Sobre a Inconfidência Mineira, assinale a alternativa incorreta. Quer dizer, você vai assinalar A, B, C, D e E. Qual dessas é falsa? Qual delas não está certa? Qual foi a motivação dos combatentes de cada conflito? Qual foi a motivação que motivou a Guerra dos Emboabas, dos Mascates, da Inconfidência Mineira e da Revolta dos Alfaiates? Pesquise um pouco sobre a Inconfidência Mineira. A Guerra dos Mascates nos dá a ideia que os holindenses eram que cultivavam antipatia pelos portugueses. Você concorda com esse ponto de vista? Quer dizer, mostra que os holindenses não gostavam dos portugueses. Aí você vai falar um pouco. Associar as imagens abaixo às revoltas correspondentes. Inconfidência Mineira, Guerra dos Mascates e Conjugação Baiana, tá? Mas antes de responderem, leiam o novo texto, o texto novamente. Tia vai deixar alguns vídeos complementares, inclusive ela vai deixar um lá sobre a Inconfidência Mineira, tá bom, gente? Boa quinta-feira e já já eu volto com matemática. Até já!